E aí, galerinha, estamos aqui mais uma vez para a aula de inglês do nosso curso Inglês na Ponta da Língua. Hoje aqui mais uma aula nova para você. Sei que faz um tempinho que eu não estava passando essas aulinhas, mas hoje nós vamos aprender a estrutura e como usar o passado contínuo em inglês, ou seja, past continuous, ok? Então, não se esquece, deixa o teu like, dá o teu joinha, se inscreve e com certeza dá uma olhadinha nos outros vídeos que já está por aí e vocês vão aprender com certeza mais o inglês com o professor Romilson. Então, fica ligado. Libera a vinheta. Bem, pessoal, como eu já falei, nós vamos aqui aprender a estruturar o passado contínuo na língua inglesa. Então, o passado contínuo ele é estruturado por dois verbos. Nesse caso, o verbo auxiliar, que é o verbo to be, só que nesse caso tem que estar no passado. São eles was e were, ok? Então, e o verbo da ação será esse que você vai colocar o quê? O ing. Dá um exemplo na seguinte frase. When I saw you in the park, you were playing with your kids. Ou seja, quando eu vi você no parque, você estava brincando com os seus filhos. Então veja, usei o verbo to be no passado, was ou were, e o verbo da ação no ing. Não se esquece disso. Agora nós vamos ver o quê? O uso desse tempo verbal na língua inglesa. O primeiro ponto do past continuous, também chamado de past progressive, ele é utilizado para expressar um período de tempo em que algo estava acontecendo. Tá? Diferente do passado simples, que ele dá uma situação concluída, o passado contínuo ele enfatiza em que um determinado tempo do passado algo estava acontecendo. Ok? Vamos deixar aqui um exemplozinho, preste atenção. At 9:45, I was walking with my dog. Então, peraí. Então, veja. A tal horas eu estava andando, passeando com o meu cachorro. Então, veja, ele enfatizou um momento do passado em que algo estava sendo feito. Ok? Muito bom. Outra questão é, when you arrived at my home, I was sleeping. Então, o que ele quer dizer? Que naquele momento em que você chegou na casa da pessoa, na minha casa, eu estava o quê? Dormindo. Ok? Outra situação. When I arrived at your home, you were playing video game. Então veja, no momento em que eu cheguei, na hora em que eu cheguei na sua casa, você estava jogando videogame. Então o passado contínuo ele estabelece o seu uso muitas das vezes naquele momento, naquele horário em que algo estava sendo feito. Então não se esquece, tem que usar o was ou were e o verbo da ação no ing. Tá ok? Vamos lá. Termos a negativa e interrogativa do past continuous. Como vocês já aprenderam muitas das vezes, quando o verbo da frase, do tempo verbal, ele é um verbo auxiliar, então é fácil. Se você quiser fazer a pergunta utilizando o passado contínuo, é só pegar o verbo to be, was e were e colocar antes do sujeito. Tá certo? Por exemplo, were you playing video game when arrived at your home? Então, você estava jogando videogame quando eu cheguei na tua casa? Was your sister playing? A sua irmã estava jogando. E assim sucessivamente. É só fazer a inversão. Já a negativa é só você colocar o not após o verbo to be, que no caso é o was e o were. Por exemplo, se você disser I was sleeping, negativa, I was not sleeping. You were dancing, you were not dancing. E você também pode fazer a abreviação. Was not, wasn't. Were not, weren't. E aí tá. Então espero que tenha gostado da dica e não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o teu joinha e se quiser, faz uma sugestão de aula que a gente pode preparar para você. Bye!